Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início a mais um novo conteúdo, melhor dando continuidade ao que a gente já está trabalhando. Vamos falar sobre o Brasil colonial. O que é? A gente falou do Brasil pré-colonial e por que teve essa divisão? Porque Portugal demorou um pouco a começar a criar um processo organizacional, social de colonização do Brasil. Ou seja, a de 1500, com a chegada dos portugueses e a instauração de todo um processo extraditório e organizacional do Brasil, demorou-se 30 anos, porque 1500 a descoberta do Brasil, ou melhor, a chegada dos portugueses ao Brasil, apenas iniciou um processo de colonização em 1530, quando o comércio de especiarias já tinha perdido um pouco o foco. Até então, antes de 1530, o Brasil era apenas um extrativista de pau-brasil, que era uma madeira extremamente que produzia uma seiva vermelha que gerava as tintas, que gerava tinta para tecidos, para pinturas, e isso de certa forma começou a ficar lucrativo. Então, até esse momento, o Brasil era só visto como uma colônia que produzia pau-brasil. Não havia uma sociedade, não havia uma construção urbana dentro do Brasil, que só iniciou a partir de 1530. E aí, nesse período, para a gente entender, a partir de 1530, qual foi a primeira ação da coroa, e também com medo de perder o território colonial para holandeses e franceses que estavam tentando, de alguma forma, garantir um espaço dentro da colônia, eles criam as capitanias hereditárias, que o nome já diz, né? Existia o donatário, que era o dono dessa capitania, e ele tirava do próprio bolso para investir nessas capitanias, e era hereditário, ou seja, ele passava de pai para filho. Eram grandes proprietários de terra, principalmente. Então a gente inicia na colonização, além da extração, melhor, né, da extrativização do pau-brasil, a gente tem também o início da produção de açúcar no Brasil, que virou uma produção muito forte. A gente tem aí a produção de açúcar por um bom tempo, com espaço total na economia, e depois a gente vai tendo a descoberta do ouro, as minerações, que vão tomando espaço também junto à economia. Mas a princípio o açúcar foi uma dos mais fortes centros produtores dentro da colônia brasileira. Lembrando, colônia antes mesmo da chegada da família real. Então, nesse período colonial, se instaurou as capitanias para gerar uma organização, cidades começaram a ser desenvolvidas, houve uma vinda de populares, aí a gente já tem aquela história de que os bandidos eram mandados para o Brasil como castigo e tal, e de fato isso acontecia, mas não quer dizer que o Brasil se encheu de criminosos e pervertidos, não é bem assim o contexto histórico, mas não é esse o nosso ponto que a gente está falando hoje. A gente está falando sobre o processo de colonização. E aí se desenvolveu, a gente tem Salvador como uma grande cidade, Pernambuco como uma grande capitania, capitania de Pernambuco, e a gente tem se desenvolvendo o Rio de Janeiro também. Então foi um período das cidades serem desenvolvidas, e o período de capitania foi dando certo, mas visando uma centralização do poder, a gente tem, a partir de 1548, a criação do governo geral. Tem Mendes Souza, que é um governador geral, mas que acaba tendo. A gente tem o período do governo geral ou seja, governado por um só, e depois tem o governo geral, que foi dividido entre o norte e o sul, com a capital em Salvador e a capital no Rio de Janeiro. Então a gente tem esse processo social, essa busca de Portugal para criar raízes, influências dentro desse processo. Mas a gente tem também no período colonial grandes revoltas separatistas, revoltas de cunho contra abusos autoritários. Então a gente tem aí a Inconfidência, a Confederação Mineira, Inconfidência Mineira, a gente tem a Revolução Baiana, a gente tem a Revolução de Beckman. Então a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas depois. Então, só para entender, o período colonial foi formado primeiro pela a criação de grandes capitanias hereditárias, produção açucareira a princípio, uma busca por centralização do poder, e aí a gente inicia o processo de escravização de pessoas. Então, primeiro, a escravização indígena, só que os indígenas não tinham um corpo,
porte físico, aí vem aquela conversa de que indígena é preguiçoso, não é esse o sentido, mas é que o biotipo indígena não era formado, não tinham esse costume dos trabalhos forçados e pesados da escravidão, de engenhos, de produção de cana-de-açúcar, e aí os coloniais passaram a comercializar os escravos africanos, que foi então a grande massa de escravos dentro da sociedade brasileira. Então a gente tem um processo de escravização indígena, de escravização africana, que acabou sendo a mão de obra escrava um dos principais fontes econômicas para o Brasil, que geravam economia, infelizmente, é uma marca da nossa história, e esse processo vai moldando, e o Brasil só deixa de se tornar uma colônia por si só e se torna um Império Unido, Reino Unido de Portugal e Algarves, com a chegada da família portuguesa ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, lá em Portugal, francês, né, que no período de dominação europeia de Napoleão, ele vai por causa de um apoio que Portugal tinha com a Inglaterra, e Napoleão era contra a Inglaterra, então ele vai em busca de dominar Portugal, de prender a família real foge, através de uma dica da Inglaterra, né, um conselho inglês, foge para a colônia e se estabiliza lá, e aí começa um grande desenvolvimento social dentro da colônia, que é uma outra fase do período colonial, onde o Brasil se torna não apenas uma colônia simplória, mas faz parte do reino português. Faz reino porque além de Portugal existiam as colônias ou outras nações que se juntavam ao governo português e ao controle de Portugal, beleza?